Então vamos fazer duas alterações aqui. Primeiramente, ao invés de ter tudo aqui no mesmo tom de cor, eu quero trabalhar aqui com tons diferentes de azul. Então, por exemplo, eu posso ter um azul mais escuro aqui, outro um pouco menos escuro, e no fundo eu quero ter também uma cor de fundo, só que um pouco mais clarinha, tudo dentro do mesmo tom. E além disso, ao invés de fazer chaveamento entre duas cores, eu quero colocar aqui 5 cores. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer, vamos dar uma refatorada nesse código para poder criar aqui mais propriedades, só que ao invés de colocar aqui apenas uma cor, a gente vai criar uma lista de cores. Então eu vou apagar isso aqui e eu vou criar aqui uma lista do tipo color. A primeira lista que eu vou ter vai ser a lista de cores da barra, tá? Então eu vou colocar aqui opções cor barra. Eu não vou inicializar esse cara aqui, porque eu vou fazer de uma forma um pouco mais correta essa inicialização. Da mesma forma, eu vou criar mais dois aqui. Copiei, colei, porque eu vou ter opções cor texto e também a opções cor fundo. Eu também vou ter aqui uma lista do tipo string, que vai ser o nome das cores. Então, eu vou colocar aqui cores. Eu vou utilizar basicamente para exibir o nome da cor aqui dentro. Além disso, também para fechar, eu vou ter aqui um inteiro, que vai ser o número da opção, que eu vou chamar aqui de opção atual. Então, como isso aqui é uma lista, ou você pode pensar até como um array mesmo, cada elemento desse cara ele tem um índice. Então, por exemplo, eu vou ter 5 cores, o índice da primeira vai ser 0, da segunda 1 e assim por diante. Bem, e agora eu preciso inicializar esses caras, e ao invés de inicializar ali logo de cara, eu vou fazer de uma forma um pouco mais correta, que é utilizar uma função aqui chamada initState. Aí, ó, ele já trouxe a sugestão, vou dar um Enter. Também, ó, sobrescrevendo, né, quer dizer que é uma função que vem da classe mãe state. E aí eu vou basicamente manter esse super.initState, que é basicamente eu estar invocando a função initState da classe mãe, tá? Você precisa fazer isso, sempre tem que ser a primeira linha de código, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que executar o initState da classe mãe. E agora sim eu vou inicializar esses caras. Vamos começar aqui pelo opções por barra. Eu vou mandar ele receber aqui uma listinha, aqui abre e fecha colchetes, e aqui eu vou passar 5 cores. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a primeira como verde, só que é o seguinte, eu quero que aqui ele utilize um tom de verde um pouco mais escuro. E assim, você tem várias opções de como trabalhar com essas cores. Você pode passar o código hexadecimal da cor, ou eu vou fazer aqui de uma forma alternativa, que é, se você passar o mouse aqui em cima do green, você vai ver que ele te traz uma tabela aqui de cores, né, em cima da paleta do verde. Se eu passar aqui um código numérico, ele vai me dar aqui tons diferentes de verde. Por exemplo, no 900 eu tenho uma cor um pouco mais escura. Então eu vou colocar aqui, abre colchetes, 900. Utilizando essa mesma ideia, eu vou setar outras cores. Então eu vou copiar essa linha aqui, colar aqui mais 1, 2, 3, 4 vezes. E aqui a segunda eu vou colocar, por exemplo, o vermelho, vou colocar aqui azul, vou colocar aqui o laranja e para fechar o roxo. Então eu tenho aqui 5 cores, todos dentro desse tom aqui um pouco mais escuro. Vamos partir para o próximo, que é a cor texto. A cor texto eu quero um tom escuro, mas não tão escuro quanto esse 900. Então vamos lá, vou colocar aqui opções cor texto. Para dar certo o meu algoritmo, eu tenho que seguir a mesma ordem de cor. Então, verde, vermelho, azul, laranja e roxo. Então, colors.green. Só que aqui, ó, eu vou pegar aqui dentro do green, lá na barra eu estou usando 900, aqui eu vou utilizar o 800, que é um pouquinho mais claro. Então, eu vou colocar aqui 800, vírgula, e aí eu vou copiar aqui e colar mais 4 vezes. 2, 3, 4. Mesma ordem. Red, blue, orange, purple. Vou para fechar, próximo é as opções de cor de fundo. Então, vou pular aqui uma linha, opções cor fundo. Recebe aqui também a listinha, mesma ideia, colors. Vou colocar aqui o green primeiramente, passando o mouse aqui, ó, no caso, a cor de fundo eu quero uma cor um pouco mais clarinha. Então, eu vou pegar aqui esse tomzinho de 50 mesmo, bem suave. Eu vou colocar aqui 50 e 1, 2, 3, 4, red, blue, orange e purple. Para fechar nossas inicializações aqui, eu quero que a primeira cor que apareça é a primeira cor das listas aqui, que basicamente é o verde. Então, eu vou pegar agora a minha opção atual e setar para 0. Já vamos tentar fazer isso aqui aparecer. Então, tem que vir aqui, ó, esse cor principal não existe mais. No caso aqui, eu tô falando da barra. No caso da barra, o background color eu quero opções, cor barra, e entre colchetes eu quero a opção
opção atual. Continuando, eu tenho aqui no caso do texto, que está aqui centralizado, ao invés de pegar aqui cor principal, eu vou pegar opções por texto, passando aqui a opção atual. Tá faltando a cor de fundo. Como que eu aplico a cor de fundo? Vamos aqui para o nosso scaffold, e aqui no scaffold eu tenho aqui uma propriedade chamada background color. Então aqui eu vou colocar opções por fundo, e aí eu vou passar aqui a opção atual. Antes de testar isso aqui, eu só vou remover esse código aqui do onPressed, porque não existe mais essa propriedade cor principal. Vou salvar, vou recarregar e tá lá, né? Ele trouxe aqui o app com aquela cor verde. Só tem um erro aqui por enquanto, né? Um erro semântico, que é o nome da cor. Então vamos mexer nisso aqui também. Voltando para a inicialização, faltou inicializar aqui também a lista de cores. Então eu vou pegar aqui cores, lembrando que é uma lista do tipo string, né? E eu vou passar aqui os nomes das cores. Então na ordem que eu coloquei ali: verde, vermelho, azul, laranja e roxo. E agora vamos lá para baixo e ao invés de colocar aqui esse texto aqui, o vermelho, eu vou colocar aqui cores. Novamente, opção atual, salvei, vou recarregar e tá lá, verde. Agora inicializou bonitinho, utilizando as variáveis do meu estado. Muito legal, mas o que eu quero é clicar aqui e fazer com que essas cores se alterem. Bem, nessa estrutura que a gente criou aqui, com todos esses valores, aqui, essas variáveis que a gente colocou no nosso estado, basicamente, se eu alterar aqui a opção atual, tudo se altera. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar 2 e recarregar, ele trouxe lá azul. Por quê? Porque 2, né, é o terceiro elemento da minha lista. 0, 1, 2. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 e recarregar, tudo ficou vermelho. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é brincar com essa variável opção atual. Então, vou voltar aqui para 0 e vamos lá para o onPressed de novo e novamente set state. E aqui, basicamente, eu preciso só desenvolver um algoritmo para fazer esse chaveamento. Eu quero que toda vez que ele clique no botão, vá para a próxima cor. Então, se ele está na primeira cor, que é o verde, quando eu clicar em trocar a cor, vá para o vermelho. Cliquei novamente no botão, próxima cor é azul e assim por diante. Quando ele estiver no roxo, que é a última cor, e eu clicar no botão, eu quero que ele volte para a primeira cor, que é o verde. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui esse opção atual, recebe. E aí eu faço aquela verificação. Opção atual é menor. Aqui eu posso colocar hard-coded a quantidade de cores, -1. Então, no caso, eu tenho 5 cores, 4. Então, se a opção atual for menor que 4, eu incremento. Eu não posso estourar, né? Passar. Só que se eu fizer hard-coded e eu quiser vir aqui nas minhas listas de cores e tirar uma ou colocar mais uma, aí meu algoritmo já quebra. Assumindo que todas as listas estão seguindo o mesmo tamanho, vamos pegar o tamanho de alguma aqui que ele já vai conseguir se orientar. Opções por barra, por exemplo, ponto length -1. Então vou utilizar o operador ternário, vou colocar aqui interrogação. Então, se opção atual for menor isso aqui, eu vou colocar mais opção atual. Por que mais opção atual? Para ele incrementar antes desse valor e depois pegar o valor dessa variável e atribuir ali de volta. Lembrando que é importante que esse mais venha antes, tá? Quando você coloca o incremento antes, ele faz o incremento para depois fazer a atribuição. Se eu colocar esse mais depois, ele vai fazer a atribuição para depois incrementar, e aí o algoritmo não vai funcionar. Caso contrário, 2 pontos, ele volta para 0, que é o índice da cor inicial. Tudo bonito em tese, né? Mas vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então vou recarregar aqui o meu app, eu vou clicar em trocar cor, foi para vermelho, legal, de novo foi para azul, de novo foi para laranja, de novo foi para roxo, e agora o momento crítico, de novo voltou para o verde. Então agora, conforme eu vou clicando, ele vai alterando aí as cores. Bacana, né? Oi!